O Irã é o país mais populoso do Golfo da Pérsia de longe. Suas chuvas significam que ele supera em muito outras nações na produção de alimentos, mas as montanhas que trazem aquela chuva também dividiram o Planalto em 1000 vales. Nenhum grande rio conecta grandes porções, então desde cedo a Pérsia foi fraturada, economicamente e culturalmente. Um império teve que superar esses dois problemas pela força bruta. Sempre que tinham a oportunidade, o Império Persa se expandiu além desta terra para as áreas de rios e riquezas, como a Mesopotâmia, no atual Iraque. A cultura persa foi o caminho do império para assegurar isso. A assimilação. Mas esse terreno significava que as culturas poderiam resistir a serem assimiladas. A Pérsia nunca terminou o trabalho. A era moderna dos impérios cresceu e caiu, como do século XX, o Império Persa permaneceu, mas os próprios impérios não poderiam, porque em todo o mundo, nações surgiram. Qualquer pessoa com uma língua e habilidade poderiam declarar ter seu próprio país. Na Pérsia, havia muitos deles. O império agora era proibido. Você teria que convencê-los a ficar. O Império Persa enfrentou um problema de marca. Apenas metade da população era realmente persa. O núcleo está cercado por curdos, baluches, azeris e árabes que todos poderiam encontrar lealdade longe de Teherã. A prioridade é unificar essas pessoas. Para esse trabalho, que melhor ferramenta do que uma política de ficção nacionalista? A palavra Irão provém da mesma raiz da palavra em ariano, e o nome remonta à ideia de um povo original. Isto foi usado pelo Irão como uma mensagem, dizendo não somos persas, curdos, azeris, armênios, turcomenos, georgianos, assírios e judeus, somos todos iranianos. Exceto vocês, curdos. Outros países unificaram conscientemente diferentes pessoas em uma superetnia, então não apenas desanime com a palavra em ariano. Tal como na Turquia, este nacionalismo tentou andar de mãos dadas com o secularismo. O governo lutou arduamente para limitar o papel do clero xiita no governo e proibiu muitos partidos políticos que procuraram moderar este secularismo, ou competir com outra ficção religiosa. Vimos imagens de pessoas em toda a região vestindo roupas ocidentais durante este período, e muitos idealizaram-na como uma era de liberdade, mas isso foi tão opressivo quanto qualquer regime que proíbe formas de vestir e suprime religião ou liberdade de expressão. Os líderes do Irã copiaram o trabalho de Ataturk, mas havia uma diferença crucial. Potências estrangeiras não estavam aparecendo nas costas da Turquia para garantir o fornecimento de energia do seu próprio país. Embora as ideologias ocidentais só tivessem olhos para si, Irã foi alvo de ping-pong como um peão em um jogo de proporções épicas. Todos os anos havia provas de que o simples nacionalismo e confiança dos iranianos em sua monarquia não foi um movimento anti-imperialista suficientemente forte. Em 1979, um novo movimento teria a sua chance de quebrar aquele chicote. O islamismo é muitas coisas. Existem islâmicos e pessoas que praticam islã de todos os espectros políticos. Dos indemocratas muçulmanos hindu e nada em Tunísia aos jihadistas raivosos do Hamas, e todos no meio. Como alguém de fora, a distinção crucial para manter a diferença entre a religião e os ideais selecionados usados na política, se islamismo ou islamismo. Essa distinção é útil. O Irã está dividido entre uma dúzia de nações, mas quase completamente unificado sobre uma coisa, Islã xiita. A área foi convertida religiosamente pelo primeiro califado, da Arábia, que se espalhou o Islã em toda parte. No início, o Islã se dividiu em dois ramos principais, sunitas e xiitas. E a Pérsia acabou optando pelo último, junto com as terras das excursões persas comuns. Em 1979, o governo iraniano foi derrubado pela 90ª vez no século. Mas desta vez, os islamistas assumiram o poder. A maioria dos cidadãos votou então a favor de seu país a tornar-se uma república islâmica. O Ayatollah Khomeini, aquele malandro, definiu sobre exportar esta revolução. Enquanto isso, 50 anos antes, o fato de a Turquia não ter ido para o sul novamente deixou um vácuo de poder. Então adivinhe o que aconteceu. Alguém tentou construir um império. E aconteceu que havia um bando de famílias tribais lutando exatamente por isso. Um deles foram os Sauds. No início, os sauditas aliaram-se aos seguidores de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, um pregador da forma mais amish do Islã. Rejeitar a mudança era bom para um indivíduo isolado senhor da guerra do deserto à margem de um império, mas de repente as circunstâncias permitiram para que tomem o poder. Muito rapidamente, este reino do século VII anexou seu caminho, na medida do possível, apenas esbarrando contra o Império Britânico no norte e sul. Nenhuma outra oposição ofereceu resistência. Com a sua capital no centro da península, os sauditas alcançaram todas as direções. A oeste, a região de Hedjaz, com a única verdadeira agricultura no país, na fronteira no Mar Vermelho e proporcionando acesso à intromissão no Iêmen. Também deu legitimidade religiosa aos Wahhabis controlando Meca e Medina, o berço do Islã. Ao norte e ao sul, grandes desertos protegeram a capital de potências estrangeiras. Mas também desmembram os centros populacionais, desencorajando a construção de infraestruturas, impedindo qualquer identidade nacional séria e criando a existência nômade beduína da qual a família Saul surgiu.
A leste, uma enorme minoria xiita, mesmo no interior suas fronteiras, não aceitaram bem a interpretação saudita radical da sua religião. A península poderia facilmente ter se desmembrado novamente, como aconteceu 2 vezes antes sob os Sauds, se não fosse por uma descoberta em o leste que forneceria aos sauditas enorme poder. Traga os petroleiros. 1901, petróleo é descoberto na Pérsia. O rei vende aos britânicos por um pacote de figurinhas e um aperto de mão. Afinal, é só um pouquinho de parafina, certo? De repente, carros, tanques e veículos movidos a derivados de petróleo. Os britânicos impulsionaram as suas guerras usando o Golfo. E enquanto os britânicos na Pérsia se apresentavam golpe contra qualquer líder que ousou desafiar este acordo, os americanos estavam fechando um acordo do outro lado da água. Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam de uma fonte segura de energia que pudesse ser comprado facilmente e ainda era relativamente inexplorado. Entra a família Saul. A terra que ocupavam não sustentava o tipo de país que construíram. Felizmente, as suas areias orientais detinham os maiores depósitos de petróleo. E tudo o que eles queriam em troca era estabilidade e segurança. Em troca do petróleo, os americanos voluntariamente forneceram todas as armas que pudessem carregar. E uma parcela mais igual dos lucros do que os britânicos deram aos seus parceiros. As forças armadas sauditas não foram projetadas para operações de longo alcance ou excursões pelo planeta. Tal como os líderes do Egito e do Irã antes deles, eles usam os militares para acalmar a dissidência e combater rebeliões. É para isso que existe o exército. E o TETAD foi útil em 1979, quando o Irã de Khomeini iniciou a sua campanha de exportação da revolução. Os xiitas no leste saudita, produtor de petróleo, caíram facilmente sob a influência dos xiitas da liderança iraniana. E enquanto eles estavam se revoltando, os insurgentes com o mesmo objetivo anti-saudita tomada da grande mesquita de Meca. De repente, tudo pode desabar. Depois de uma pacificação bastante sangrenta, os sauditas interromperam a pequena ocidentalização que estava fazendo e entraram em confinamento. Eles proibiram o culto não muçulmano, colocaram restrições sobre o culto xiita e puniram severamente os infratores. Mas o país não foi apenas mantido unido à força. Eles também tinham islamismo. Especificamente, o fundamentalismo. Até agora, a combinação de opressão e o fortalecimento de sua religião realmente trabalhou para manter o país unido, para manter o óleo fluindo e para evitar que as áreas caiam mais uma vez nas mãos de senhores da guerra tribais, como alguns outros lugares que tiveram uma nação forjada por ditadores depostos. Desde aquele ano, a luta atual já estava fermentando. A religião sempre foi usada como uma ferramenta para ganhar e reforçar o poder. Os monoteístas são muito bons nisso. A Roma politeísta estava mais do que disposta a adotar faixas de deuses gregos, mas os monoteístas insistem o deus deles é o único e verdadeiro deus. Outros deuses, o que eles chamam de falsos ídolos, são inaceitáveis. É isso que o torna uma ficção robusta. Mas, ao contrário do nacionalismo puro, o Islã não para nas fronteiras nacionais, e nem islamismo, essa mistura de Islã e poder. Ao contrário da religião com o Papa, a autoridade é mais fluida. O Islã tem muito pouca hierarquia e é bastante descentralizado. Você pode provar que Deus está do seu lado possuindo locais religiosos. Islã xiita com muitos locais sagrados fora da Arábia, faz do Irã uma alternativa ao domínio da religião pela Arábia Saudita. E alcançar objetivos políticos contemporâneos faz isso também. Por exemplo, a Revolução do Irã. Os intervenientes não estatais sabem disto muito bem. Como beneficiário de parte deste dinheiro do petróleo que o Irã e a Arábia Saudita usam, alguns desses atores não estatais ficam um pouco desonestos. Mas para estes dois governos, isso é um risco aceitável. Todos estes islamistas concordam que o mundo islâmico deveriam estar unidos sob o Islã. Eles apenas discordam sobre quem deveriam uni-los e como. Para exportar a sua versão da teocracia, Irã e Arábia Saudita usam os estados mais fracos ao seu redor como peões. E isso não é só na política. Onde eles não podem comprar seu caminho para o poder num regime profundamente corrupto, eles compram seu caminho em uma guerra. No Líbano e na Palestina, apoiando as guerrilhas lutando. E após a Primavera Árabe e a queda de regimes da Líbia ao Iraque e ao Iêmen, ao patrocinando diferentes lados no que se seguiu guerras civis. Os objetivos aqui são muito amplos. Ou eles criaram um governo amigável e funcional, ou simplesmente mantêm o caos por tempo suficiente até que o outro lado não possa resistir. A única necessidade é que a guerra não transborde para o seu próprio país. O dinheiro usado para apoiar a projeção de poder vem da coisa que lhes deu poder em primeiro lugar, petróleo. A Arábia Saudita tem bolsos muito fundos. A riqueza soberana é uma das maiores da história, e o país é resiliente a tudo. Financeiramente, eles podem sobreviver a quedas impossíveis nas receitas do petróleo e causaram intencionalmente acidentes no passado para forçar a saída dos concorrentes do mercado. O Irã, em comparação, tem o triplo da população e 1/3 da produção diária de petróleo. Desde a Revolução, os Estados Unidos e a ONU têm usado qualquer desculpa para impor sanções contra o Irã, que prejudicou gravemente o seu acesso ao mercado e seu poder neste reino. Os sauditas acolheram isso de braços abertos.
Mas o Irã tem algo que os sauditas não têm, e geografia. Mesmo que outros países não possam importar diretamente energia deste golfo, as ondas radiantes no mercado podem causar estragos. Deixe os Estados Unidos. Em todos os lugares, do Panamá ao Mar do Sul da China, a Marinha dos Estados Unidos foi a primeira na história a policiar a água global sem benefícios diretos. Eles estavam intencionalmente se fazendo o eixo central do sistema mundial. E o eixo dentro desse eixo é o mercadoria número 1, em seu local crucial número 1. O ponto de estrangulamento do petróleo global é o Estreito de Hormuz, no extremo leste do Golfo. A posição do Irã faz dele o único país local com a capacidade de bloquear este estreito, tornando o país mais capaz de desafiar o poder naval dos Estados Unidos. Lembre-se disso da próxima vez que ouvir falar de sanções nas notícias. A América apoia qualquer regime de qualquer ideologia que pode ajudá-lo a completar seus objetivos. Para desafiar o Irã Islâmico, isso significava apoiar o Iraque de Saddam Hussein no mais sangrento e mais fútil conflito do final do século XX. E quando Hussein não concordou, eles derrubaram ele diretamente. Na verdade, permitiu que os islâmicos assumissem o controle. Não há outro país na região que quer enfrentar o Irã desta forma. Mesmo para a imensamente rica Arábia Saudita, a análise custo-benefício aponta nitidamente para longe da guerra total. Nenhum dos lados quer isso. Ainda. Então, por que os Estados Unidos não invadem? Bem, uma vez que o Irã tem problemas em ser ocupado, uma invasão aqui seria invadir o Afeganistão em esteroides. Nem mesmo o presidente mais intervencionista quer isso. Os sauditas, no entanto, estão profundamente envolvidos no processo de contornar o caso de o Irã ter sucesso em fechar o abismo. Oleodutos através da península ligam as regiões produtoras de petróleo de leste a oeste, no Mar Vermelho, outra principal rota marítima também mantida aberta por outros países. As opções de acesso secreto do Irã são muito menores. As desvantagens sauditas só são superadas com muito e muito dinheiro de livre comércio, mas o Irã obtém seus problemas e benefícios gratuitamente. A mera existência destes dois países em seu estado atual os coloca como naturais inimigos e concorrentes em energia, religião e a esfera global. Esta situação, toda ela, permite que ambos países a manterem os seus próprios estados estáveis enquanto exporta o caos para manipular o mundo ao redor deles um contra o outro. O motivo, e potencialmente os meios, para derrubar o regime adversário e afirmar-se no topo do Golfo. Se você quiser aprender mais sobre esses dois países, e especialmente sobre uma guerra futura cuja probabilidade está aumentando a cada dia, então por que você não tenta ler In the Absence Superpowering de Peter Zeihan, o livro que inspirou esse vídeo? É um bom livro, eu realmente recomendo se você gosta desse tipo de coisa.